Então isso aqui a gente já trabalhou na aula passada, a gente já falou sobre essas imagens entre dois espelhos, a gente já falou sobre isso, tá? Tivemos trabalhando isso. Depois viemos aqui, começamos a explicar o que era o espelho esférico, já fizemos isso também, tá? Eu até fiz a animação, porque na animação a gente consegue mostrar que ele é esférico, que ele gira, então eu tenho aqui um pedaço dele. Então quando a parte espelhada é desse lado, eu mostro que ele é côncavo, quando a parte espelhada é desse é convexo, a gente já mostrou isso na aula passada, tá? Então, quando é côncavo, a luz quando bate, ela vai para o único ponto aqui, tá? Então ela se concentra nesse ponto daqui, e aqui quando o espelho é convexo, quando ela bate, ela espalha o feixe luminoso, e na verdade a concentração do ponto estaria atrás do espelho, um ponto atrás do espelho. Então a concentração teoricamente aqui seria atrás do espelho, seria virtual, e a concentração de energia aqui estaria na frente do espelho, seria real. Então aqui concentra, aqui é o espalhamento. Eu represento o espelho esférico dessa maneira. Eu coloco, pode ser uma reta com as pontinhas, com umas abinhas aqui, e a parte espelhada é a parte não rugosa, porque isso aqui representa rugosidade. Rugosidade é, se você pensar na pele de um velhinho, a pele de uma criança, você vê que a pele da criança ela é mais brilhosa que a pele do velhinho. Por quê? A ruga faz com que a reflexão da luz seja mais difícil, tá? Quando ela é mais polida, ela é mais brilhosa. Então desse lado de cá, ela é onde está o espelho. No caso do espelho côncavo, então essa parte daqui, que é a parte interna da esfera, ela seria o espelho, e o espelho seria chamado de côncavo. Nesse outro caso, que você tem um espelho convexo, a parte espelhada é a parte de fora, tá? Porque a rugosidade está na parte de dentro. Então, se ele tem rugosidade aqui, então essa parte aqui é onde está o espelho. Logo, se o espelho está do lado de fora, o espelho é convexo. Então, a gente já mostrou isso daí. Aqui temos os elementos do espelho. Isso aqui está demais, isso aqui era para ter jogado no lixo. Vou consertar isso aqui. Elementos do espelho côncavo. Então você vê que ele vem de uma esfera. Você numa esfera, você tem o centro da esfera, tá? E você tem um raio da esfera. Então isso daí é o início. Quando eu penso no espelho, eu vou pensar aqui numa superfíciezinha, tá? Essa superfície aqui, espelhada, que é o espelho. Então, no caso, para espelho côncavo, a parte espelhada é a parte interna. E a parte de fora é a parte não espelhada. Então, esse é um espelho côncavo. Aqui eu tenho o eixo principal. O eixo principal é o eixo onde ele passa pelo centro e passa pelo foco ao mesmo tempo. Tá? Aqui é o centro do espelho, é o centro de curvatura. Na verdade, quando você olha para o espelho, tu não vê o centro de curvatura, mas o ângulo que ele está fazendo ali vai te levar exatamente aonde está o centro de curvatura dele. Você consegue chegar a isso valor. Você tem o raio de curvatura aqui, desse espelho. O vértice,
e o foco. Então o eixo principal é aquele que contém o centro de curvatura, o vértice e o foco. Então eu sei que eu estou no eixo principal quando eu tenho vértice, foco, centro de curvatura, todos alinhados. Quando isso acontece, eu estou com o eixo principal. Ah, porque pode ter outro tipo de eixo? Pode, eu posso ter eixos secundários. O eixo secundário é um eixo qualquer. Ele vai passar pelo centro e ele vai chegar ao espelho, ao vértice do espelho. Só que o foco dele não é mais no mesmo lugar, porque o foco dele agora seria um foco secundário. Ele teria um foco no eixo secundário. Tá? No eixo primário, o foco dele é diferente da posição do foco no eixo secundário. Então você tem ali o foco, e agora a gente vai estudar elementos do espelho convexo. É a mesma coisa, tá? Eu tenho a esfera, da esfera vai vir o centro de curvatura, o centro da esfera, perdão, vamos ter o raio da esfera, e aí, a partir daí, a gente vai começar a aparecer com o espelho convexo. Então o espelho convexo estaria aqui, e a parte espelhada está do lado de fora, e a parte rugosa está pelo lado de dentro do espelho. Espelho convexo tem o eixo principal. O eixo principal eu vou ter o vértice, centro de curvatura e o foco todinho aqui no eixo principal. Centro de curvatura. O raio de curvatura está aqui. O vértice do espelho. O vértice está no eixo principal, o centro de curvatura está no eixo principal e o foco também está no eixo principal. O foco está no eixo principal. Como que a gente determina o foco de um espelho? Tá? Basta você pegar um espelho, no caso aqui o espelho é côncavo, você joga raio de luz, paralelo a ele, e essa luz, quando bater nele, ela vai refletir num ponto. Aonde ela cruzar, do ponto onde ela cruza aqui, é onde vai formar o foco. Aqui seria o foco. O foco é, na verdade, o ponto aonde toda a energia luminosa e energia térmica que esse espelho poderia ter, ela fica concentrada. Se você colocar nesse foco daí, você colocar algum papelzinho, alguma coisa, e botar ele refletindo a luz do sol, nesse ponto aqui, esse papel pega fogo. Se você botar um palito de fósforo, uma cabeça de fósforo ali aonde seria o foco, e deixar a luz do sol bater no espelho, ele vai pegar fogo aqui nesse ponto aqui. Se você botar um chumaçozinho com álcool, um pano com álcool, alguma coisa, e deixar ele um tempinho ali, esse espelho daqui vai fazer essa reflexão dessa luz aqui, ela meter fogo aqui. Porque ele não só traz a luz do sol, ele traz energia térmica também. Essa energia daí, ela também é concentrada nesse ponto F. O ponto F vai ficar concentrado não só energia luminosa, como energias térmicas. Toda energia que vai vir em forma de onda, ela vai para esse ponto daí, que é o foco. Por isso é a parte mais importante que tem. Conta uma história que em Siracusa, eles estavam sendo atacados por umas caravelas, e eles colocaram a história, eu não sei se é verídica, eu não posso te garantir, tá? É a história que se conta, que pode ser verdadeira ou podem ter ampliado, inventado ela, eu não sei. Mas a história que se chega é que colocaram em cima de um morrozinho que tinha lá na época, colocaram soldados com os seus escudos, que eram prateados, voltados, todos eles jogando a luz dela para o foco. E o foco,
eles colocaram numa caravela. Eles direcionaram o foco dela para a caravela. O que acontecia? Elas vinham ali e a luz que era mandada para a caravela, não só a luz como a energia térmica, e eles queimaram as caravelas antes mesmo delas chegar. Elas começaram a pegar fogo. Então é uma forma de defesa, eles colocaram os escudos todos formando como se fosse um grande espelho côncavo, e aí eles direcionaram o foco deles para as caravelas. Então botava para uma caravela, quando ela começava a pegar fogo, virava um pouco mais, botava para outra caravela, e aí esse foco concentrado, porque o foco concentra o calor, e aí eles foram botando fogo nas caravelas. Não sei se é só historinha ou não, tá? Mas é o que se conta por aí, é isso aí. Então, como a luz do Sol é uma fonte de luz extensa, ela é simbolizada como raios paralelos. Então, os raios paralelos, quando batem no espelho côncavo, eles refletem sempre na direção do foco. Então, a forma de eu saber onde é que está o foco é dessa maneira. Então, aqui seria o foco, e esse foco é real. Por que é real? Como eu já disse na aula passada, real é tudo que se forma na frente do espelho. Então, no espelho côncavo, o centro de curvatura é real, o foco é real, tá? Está tudo aqui. E aqui é essa distância do foco até o vértice, a gente chama de distância focal. E como para cá é positivo, então essa distância focal vai ser positiva. Tudo que mede atrás do espelho é negativo, o que mede na frente do espelho é positivo. Então o foco aqui, ele é positivo, essa distância focal. Dúvida aí, gente? Como eu estou dizendo para vocês, é conteúdo pra caramba. Então, não se não entender, para agora, porque senão depois vai ficando conteúdo em cima de conteúdo. Tá? Vai ser pior. No espelho côncavo ainda, então se você tem a luz, vai ter aqui o centro de curvatura e você tem a distância focal. E você pode calcular a distância focal se você sabe qual é o tamanho do raio da esfera que gerou esse espelho. Então você consegue calcular qual é a distância focal. Então a distância focal vai ser o valor do raio do espelho dividido por 2. Se esse espelho daqui tem um raio de 20 centímetros, o foco vai ser 10 centímetros. O foco vai ser a distância que ele vai ter do vértice até esse ponto aqui, esse ponto aqui, o foco vai estar exatamente a 10 centímetros. E 10 centímetros depois você vai ter o centro de curvatura. Então o foco é exatamente a metade do caminho. Se daqui para cá tem 20, que é o raio, então o foco vai ser 10. A distância focal vai ser 10. Dúvida? Oi? Não. Sinal está saindo muito baixo. Eu acho que você está com fome, hein? Foco principal. Espelhos convexos. Agora que a gente está falando, é para a gente ver como é que consegue o foco através do espelho convexo. No espelho convexo, se você mandar os raios paralelos, ele vai refletir também a direção do foco. Ele vai na direção, tá? Se você fizer o prolongamento dele para cá, para trás, fizer o prolongamento, eles vão se encontrar aqui em algum ponto, tá? Esse encontro deles aqui atrás é que é onde estaria o foco estaria aqui. Então, então o foco não é na direção, é na direção oposta? Não, a direção é essa, o sentido que é o oposto. No espelho convexo, ele tem a mesma direção, só que o sentido é para lá, porque ele não tem como o raio rasgar o vidro e chegar até o foco.
Tá? Então, quando ele bate no espelho, ele bate aqui e ele reflete na mesma direção do foco. Ele está na mesma direção, só que o sentido é contrário. E o centro de curvatura do espelho. Então, esse é o foco. Logo aqui a gente vai ter a distância focal. E a distância focal, ela é negativa, porque se na frente do espelho é positivo, quando eu meço qualquer coisa para trás do espelho, ele vai ser negativo. Logo, F vai ser menor do que zero. A distância focal vai ser... O raio também, o raio dessa esfera daqui, também vai ser negativo, porque ele está atrás. O raio de curvatura também é negativo. Então, na hora que você for calcular isso daí, como ele tem raio negativo, ele vai te dar um foco negativo. Então, você está vendo que ele está atrás do espelho, logo o foco é virtual. Então, a forma de calcular, que nem a gente calculou o outro, a gente vai ter o raio de curvatura do espelho, tem a distância focal aqui, e aí você vai saber que o foco é calculado pegando o valor do raio dividido por 2. Ah, pô, mas ele não daria valor negativo? Sim, ele vai dar valor negativo. Porque como que eu sei que ele vai dar valor negativo? Porque eu sei que o raio é negativo. O raio, como está atrás do espelho, vamos supor que o raio seja menos 20. Então, se ele é menos 20, o foco vai ser menos 20 sobre 2, que vai dar menos 10. O foco também vai ser negativo, menos 10. Tá? Todo valor que você mede atrás do espelho é negativo. Tá? Todo valor que você medir na frente do espelho é positivo. Todo valor que você medir daqui para cima, se você pensar em termos de vertical, daqui para cima é positivo. Quando você medir daqui para baixo é negativo. Tá? Então a gente vai ver em algumas situações que o objeto é positivo, mas a imagem é negativa. Às vezes o objeto é positivo e a imagem também é positiva. Tá? Então a gente tem que ir vendo cada caso. A gente já falou disso daí na aula passada, tá? Eu só estou dando a recordada para a gente poder fazer os cálculos. Então, o raio incidente, ele veio paralelo ao eixo principal. Ó, raio de luz que incidir paralelamente ao eixo principal. Então, se ele vem paralelo ao eixo principal, esse é o eixo principal. Então, se ele vem paralelo, isso daí é uma propriedade. Isso vai acontecer sempre, gente. Toda vez que o raio entrar paralelo, ele volta por onde? Pelo foco, a direção do foco. Então ele vai ver, ó, lá na direção do foco. Então, raio incidente paralelo ao eixo principal, o raio refletido, ele vai na direção do foco. E ele está na direção, ó, ele aqui, ó, na direção do foco. Agora, no espelho convexo, a mesma coisa. Quando eu venho com o raio paralelo ao eixo principal, esse raio está paralelamente ao eixo principal, ele vai refletir aonde? Na direção do foco. Só que como o foco está atrás do espelho, a gente vai colocar ele pontilhado aqui, e aí a partir do espelho ele vai para lá. Está na mesma direção do espelho. Só que o sentido é para frente do espelho. Tá? Então todo raio que vier paralelo, ele vai refletir na direção do foco. Ele está lá, fazendo isso daí. Dúvida até aí, gente? Essa primeira é uma das propriedades dele, são 4. Estou apresentando essa como sendo primeira agora, mas ela não tem essa coisa de primeira, segunda, terceira e quarta. Eu vou apresentando elas, essa foi a que eu apresentei primeiro, mas poderia ser a última. Tá? Não tem número nisso. Ordenando eles. Espelho côncavo, vamos ver a propriedade, uma outra propriedade, tá? Você vê que eu nem numero elas, tá? É uma segunda, estou apresentando uma segunda, que não quer dizer que seja a segunda propriedade, tá? O raio
está vindo, ó, passando pelo foco. Então, olha só. Todo raio de luz que incidir na direção do foco, ele está vindo pelo foco, ó. Se ele vem pelo foco, ele vai fazer exatamente o contrário do outro. O outro vinha paralelo no voltar pelo foco. Se ele vai pelo foco, ele volta paralelo. Então, refletirá paralelamente ao eixo principal. Ó, ele volta paralelo. Tá? Raio incidente vem na direção do foco, o raio refletido volta paralelo ao eixo principal. Agora, no espelho convexo, como é que fica isso? O raio veio na direção do foco, tá? Só que ele bate no espelho e ele vai voltar, refletirá paralelamente ao eixo principal. Ele volta paralelo ao eixo principal. Vamos ver uma outra propriedade agora. Então essa é uma terceira propriedade que a gente está vendo. Essa fala o seguinte: todo raio que passa pelo centro de curvatura, então, todo raio de luz que incidir na direção do centro de curvatura, como que ele reflete? Ele vai refletir sobre si mesmo, tá? Refletirá sobre si mesmo. Então ele vai ter um raio aqui, ó, que vai vir para cá, ó, refletido sobre si mesmo. Isso para o côncavo. E no convexo, como é que fica isso? O espelho convexo, se desenha o espelho, e ele vem na direção do centro de curvatura. Como que eu sei que está? Eu coloco pontilhado aqui, depois do espelho, para mostrar que ele está vindo na direção do centro de curvatura. Só que quando ele bate no espelho, o que ele vai fazer? Ele vai refletir tá? Vai refletir sobre si mesmo. Ele vai refletir para lá. Toma cuidado que ele não pode refletir atrás do espelho, tá? Ele tem que refletir do espelho para lá. E agora, outra propriedade, que diz o seguinte: todo raio de luz que incidir, tá, na direção do vértice, tá, tem que consertar isso aqui, eu botei centro de curvatura, direção do vértice, fazendo um ângulo qualquer, ele vai refletir simetricamente a ele, ou seja, fazendo o mesmo ângulo aqui embaixo. Então, se ele vem para cá, fazendo um ângulo de 10 graus aqui, quando ele vier para cá, ele vai fazer um ângulo de 10 graus para cá. Esse daqui agora do convexo. Veio no vértice, ele volta fazendo o mesmo ângulo, simetricamente. Reflete simetricamente. Para formar a imagem, a gente já mostrou isso. A imagem tem um objeto, e aí eu tenho que botar pelo menos 2 raios. Eu, quando mandar esse vídeo para vocês, eu vou mandar ele com apenas 2 raios. Tá? Não vou botar com os 4, não. Tá? Eu boto um com uma das propriedades, ele veio paralelo, volta pelo foco. Veio pelo foco, volta paralelo. Aonde ele se cruzar é onde ele forma a imagem. Tá? E essa imagem ela vai ficar invertida. Tá? Porque a base vai refletir a base. A ponta dela vai refletir a ponta dela. Então aqui ele mostra a reflexão da ponta. Aqui é o objeto, a ponta do objeto. Então aqui é a reflexão da ponta do objeto. Aqui é a base do objeto. Aqui é a reflexão da base do objeto. Dúvida, gente? Não. Tá? Você vê que comparando, ela é menor, ela é real, tá? E ela é invertida. Ela é menor, real e invertida. Se você for colocar mais linhas aqui, mais propriedades, todas elas vão se cruzar aqui nesse ponto. Tá? Mas bastam 2 só para... Não precisa botar mais do que 2.
Então aqui, ó, é do espelho convexo. Então tem um objeto aqui, na frente do espelho, e aí ele vem. Quando ele vem, bate, vem paralelo, ele vai voltar na direção do foco. Então ele vai vir para cá, ó. Direção do foco. Vai ver aqui, ó. Se ele vem na direção do foco, ele vai voltar paralelo ao eixo principal. Então, aonde que ele está se cruzando? Você está vendo que o raio refletido, esse está indo para lá e esse está vindo para cá. Ele não está se cruzando, ele está abrindo. Então é só você pegar e colocar aqui, ó, o prolongamento dele por trás do espelho. Você vai ver que ele vai se cruzar aqui, atrás do espelho. Então é onde vai formar a imagem, atrás do espelho. Então a imagem aqui é virtual, é direita, porque as duas têm o mesmo sentido, ó. Ela não é invertida, é direita, ela é virtual, porque se forma atrás do espelho, e ela é menor. Você vê que aqui ele está mandando até mais. Ó. Para o centro de curvatura, e volta para o centro de curvatura. Ele pega a bota. Então, virtual, direita e menor. Só toma cuidado e reversa, porque do lado direito vai para o esquerdo vai para o direito. Tá? Isso acontece também. Agora, isso daqui, depois eu vou colocar para vocês melhor na outra. Eu vou botar só 2 propriedades, ao invés de botar 4, para não ficar atrapalhando aqui a nossa vida. Agora, como que eu calculo isso? Como que são a construção da medida? Daqui para cá é a distância do objeto ao espelho. Distância do objeto ao espelho a gente chama de P. A distância da imagem ao espelho nós chamamos de P'. A distância da imagem até o espelho nós chamamos de P'. Aqui a gente tem a altura do objeto, a gente chama de O. A altura da imagem a gente chama de I. No espelho côncavo, a gente também pode ter essa mesma coisa. A distância do objeto até o vértice, a gente chama de P. A distância da imagem até o vértice, a gente vai chamar de P'. A altura do objeto a gente chama de O. E a altura da imagem a gente chama de I. É a altura da imagem. Então, isso é para a gente saber como que é a nomenclatura que a gente vai utilizar para isso. Que aí, né, chega na prova, ele quer botar X, H e não sei o que lá. A gente tem uma nomenclatura própria para escrever isso. Tá? Quando você muda o que a gente bota, você tem que dizer, considerando que a altura do objeto é HO, aí você tem que, se quer mudar o nome, você muda. Mas você tem que dizer o que é. Se você muda e não me diz o que é, eu não sou adivinho, tem que lembrar disso. Então a equação do espelho, a equação de Gauss para o espelho esférico, é chamada, é feita dessa maneira. 1 sobre F, ou seja, 1 sobre o foco, é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Ou seja, 1 sobre o foco é igual a 1 sobre o objeto, a distância do objeto até o vértice, mais 1 sobre a distância da imagem ao vértice do espelho. O F, no espelho côncavo, o F é maior que 0. No espelho convexo, o F é menor do que 0, ou seja, a distância focal dele é maior que 0, é positiva, e a distância no espelho convexo, a distância focal do objeto é negativa. O objeto é real e no convexo o objeto é virtual. Objeto virtual.
errado. Eu posso ter um objeto real, eu posso ter um objeto virtual. Eu posso usar um objeto que esteja atrás do espelho, eu posso fazer isso. Mas não necessariamente tem que ser côncavo, convexo. A imagem é real, mas no espelho côncavo eu posso ter imagem virtual também. Então no espelho côncavo eu posso ter imagem real, eu posso ter imagem virtual. No espelho convexo eu só tenho imagem virtual. Isso não está muito bem explicado não, depois eu vou botar isso daqui melhor para vocês. Tá? Isso aqui, ó, eu não gostei dessa explicação não, isso aqui não está fazendo muito sentido não. Mas a amplitude, que é o que a gente vai medir com essa fórmula daqui, o I é a altura da imagem e o O é a altura do objeto. Eu posso botar que a amplitude vai ser pegar o valor da altura da imagem e dividir pela altura do objeto. Aí eu vou saber qual a amplitude desse objeto daí. E eu posso fazer também a amplitude usando a distância da imagem ao vértice negativa, botando como sinal negativo na frente, dividido pela distância do objeto. Tem que ter esse sinal negativo, tá? Porque se o P' for negativo, negativo com negativo vai dar positivo. Aí a tua amplitude fica positiva. Então tem isso, esse negativo faz parte da fórmula. E isso daqui, por enquanto, desconsidera aquela besteira ali, desconsidera. E eu ia mexer nisso daí, mas aí não deu tempo de eu fazer essa mexida. O que eu consegui fazer eu já mexi, mas ainda tem muita coisa que eu estou querendo mexer ainda. Então aqui ele mostra uma animação da luz vindo do objeto, vem paralelo, volta na direção do foco, e a outra vindo pelo foco e voltando paralelo. Aí você vê as duas se cruzando aqui num ponto por aqui. Ó. Aonde ela se cruza é onde forma a imagem. Então ele vai formar a imagem aqui, onde ela se cruza. Nesse caso daí, a gente está tendo uma imagem, tá? Você tem ali uma imagem invertida, real, porque ela se forma na frente do espelho, é real, invertida e maior. Você vê que a imagem é maior do que o objeto. Então é essas características que a gente precisa para poder responder a coisa aí. Espelhos esféricos. Então quando você coloca um objeto na frente do centro, quer dizer, aqui ó, antes do centro de curvatura, então eu estou vindo para o espelho. Então o objeto ficou antes do centro de curvatura. Então como eu estou vindo para cá, eu estou nessa posição, antes do centro de curvatura. Então aplicando duas das propriedades, ó, veio paralelo, volta pelo foco. Veio pelo vértice fazendo um ângulo θ, volta fazendo o mesmo ângulo θ. Aonde ela se cruzou por aqui. Ó. Então aqui fica a imagem. Então, para esse objeto, eu vou ter essa imagem. Agora, essa objeto daqui, essa imagem daqui em relação ao objeto, a imagem é real porque se formou na frente do espelho. Ela é invertida porque esse está para cima, então como esse está para baixo, ela está invertida em relação ao objeto. E ela é menor. O objeto é grande e a imagem é pequenininha em relação ao objeto, então ela é menor. Vamos agora para o outro. Vamos ver a medida desse daí. Então você está vendo que daqui para cá, ó, é o que a gente chama de P. Daqui para cá, nós vamos ter a distância da imagem. Aí é P'. A altura do objeto é esse O daqui, ó, que é a altura do objeto, e aqui eu vou ter a altura da imagem. Então, se você for agora comparar
A distância do objeto é positiva, ela está na frente do espelho, ela é positiva. A distância da imagem está na frente do espelho, também é positiva. A altura do objeto ela está acima desse eixo daqui, então ela é positiva. E a imagem ela está para baixo desse eixo daqui, logo ela é negativa. Agora ele andou com o objeto que estava antes do centro de curvatura, agora ele botou em cima do centro de curvatura. Aí você vai ver que ele vindo paralelo, volta pelo foco. Vindo, fazendo um ângulo θ com vértice, ele vai voltar a fazer o mesmo ângulo θ. Então você vai ver que a imagem vai se formar exatamente aqui embaixo do espelho. Perdão, embaixo do objeto. Embaixo do espelho, embaixo do objeto. Então, quando o objeto está no centro de curvatura, a imagem vai ser sempre do mesmo tamanho do que o objeto, ela vai ser sempre invertida, porque se um está para cima, a imagem está para baixo, e ela vai ser sempre real, a imagem vai estar na frente do espelho. Então, real, invertida e do mesmo tamanho. Na hora de fazer o cálculo, a distância da P daqui é igual à distância de P' daqui. A altura do objeto vai ser igual à altura da imagem. Tá? Então a imagem vai ser real, ela vai ser invertida e ela vai ter o mesmo tamanho. O P é maior do que zero, o P é positivo, o P' é maior do que zero, o O é positivo, é para cima, então ele é positivo, e o I, que é a imagem, ela vai ter uma altura menor do que o do objeto, vai ter um I menorzinho e negativo. Esse daqui é negativo. Espelhos esféricos. Quando você colocar o objeto entre o centro de curvatura e o foco, na hora que você jogar essa propriedade, raiz que vem paralelo, volta pelo foco, vai passar por aqui. Aí ele bota o outro que vem pelo vértice, ele vai voltar fazendo o mesmo ângulo que ele fez quando chegou, ele vai fazer o mesmo ângulo quando volta. Você vai ver que ele vai se cruzar por aqui. Então a imagem agora vai ser maior do que a do objeto. Então a imagem é maior, ele é invertido e ele é real, porque ele está na frente do espelho. Então você consegue visualizar tudo isso daí. Tá? Real, invertido e maior. Para eu calcular a medida, então eu tenho a distância P, aqui é a distância P'. Aqui eu tenho a altura O e a altura de I. O P é maior do que zero, o P' é maior do que zero, o O é maior do que zero e o I é menor do que zero. O I é menor do que zero, está embaixo do espelho. Agora ele está andando para próximo do espelho, então ele agora está em cima do foco. Em cima do foco, ele vem paralelo e volta pelo foco. Depois, se ele vier fazer um ângulo θ, ele volta a fazer o mesmo ângulo θ. Então você nota que elas são paralelas. Tá? Se seu raio é paralelo, ele vai se encontrar só lá no infinito. Então você não vai ver imagem, você vai ver um borrão. Porque se a imagem está no infinito, ela está muito longe. Então quando uma coisa está muito longe, ela perde o foco para você. Então você vai ver um borrão. Quando você olhar um borrão, você sabe que você está lá um objeto em cima do foco. E essa imagem é dita imprópria. Eu não sei se ela se forma aqui, se ela se forma do lado de cá. Tá? Eu não sei se ela é para cima, se ela é para baixo. Eu não sei se ela é maior, se ela vai ser menor. Então eu não sei te responder nada. Se eu não sei te responder nada, eu chamo ela de imprópria.
Agora eu trouxe o espelho para entre o foco e o vértice. Então, o raio vem paralelo, bate no espelho, volta aonde? Volta no foco. O raio que vem para o centro de curvatura, ele volta para o centro de curvatura. Então, se ele vem para o centro de curvatura, ele volta para o centro de curvatura. Então, eu já apliquei duas propriedades. Aonde ela está se cruzando? Ela vai se cruzar aqui no prolongamento desse com esse. E aí a imagem vai estar aqui assim. É claro que se por algum motivo você for pensar aqui, fazer isso direitinho, isso daqui tá desalinhado, ele teria que estar alinhadinho aqui, ó, tá? Teria que fazer um prolongamento dele aqui, mostrando que ele está alinhado, ele não tem esse dente que está formando aqui não. Então na hora, no prolongamento dele, aonde ele cruzar ali no prolongamento, é onde a imagem vai se formar. Como aqui estava curto, ele teve que aumentar aqui esse lado. Só que aumentar o lado não vai fazer dente, né? Esse dente daqui está feio. Então depois eu vou mandar direitinho para vocês. Com esse dente daí bem feito. Então a imagem é virtual, ela está atrás do espelho. Ela se forma atrás do espelho. Ela é direita, porque se esse está para cima, esse também está para cima. E, por último, o tamanho. A altura dessa vela é maior do que essa. Então a imagem é maior. Maior que o objeto. E aqui está botando mais uma para vai cair no mesmo lugar, tá? Não há necessidade disso. Tá? Então esse era o vídeo, o PowerPoint que eu queria colocar para vocês. Na verdade eu queria ter acabado ele. Tá? Que esse daí eu peguei da internet e fui mexendo. Então aqui eu já tinha mexido já. Só que é muito trabalhoso, porque você leva ele, vai colocar as animações, tu perde um tempo do caramba. E fora isso, você ainda tem que dar aula, fazer um monte de coisa. Então, até aqui eu fiz. Então daqui por diante eu tenho que refazer. Então quando eu refizer o daqui, eu acabo a gravação e mando para vocês. Tá bom? A gente agora vai ficar com a nossa aula. Vamos continuar fazendo um exercício. Eu vou abrir uma lista de exercício para a gente fazer. Eu vou fazer ela no próprio Word mesmo. Então, para você ter uma ideia de como que a gente calcula isso daí. Estou copiando ela aqui para poder botar para vocês ela no Word. Então esse primeiro exercício que eu estou colocando é um exercício do ITA. Para vocês terem uma noção do que é um exercício do ITA. E o meu conselho é, sempre que possível, procura desenhar, porque se você desenha, você visualiza o que está fazendo, fica mais fácil. Se você não desenhar, fica mais chato de fazer isso aí. Então eu peço que vocês desenhem. Eu vou espelhar aqui para vocês o meu
pegar meu Word aqui. Então tá aí. Um objeto linear de altura h está assentado perpendicularmente no eixo principal de um espelho esférico a 15 centímetros de seu vértice. A imagem produzida é direita e tem altura de h sobre 5. Este espelho é côncavo de 15 centímetros, B, côncavo de raio de 7,5 centímetros, letra E, convexo de raio de 10 centímetros, letra C, convexo de raio de 7,5 centímetros, letra D, convexo de raio de 15 centímetros. Eu vou consertar isso aqui, ó. Botar aqui C, D, E, botar tudo na ordem certa. Então, essa é a pergunta. Como que a gente faz para resolver isso daí? A primeira coisa que eu estou fazendo aqui é organizar dessa maneira. Então a primeira coisa que a gente faz daqui, desse tipo de problema, é fazer com que escrever esses dados todos que a gente tem, para a gente poder pensar na resolução. Então, a primeira coisa que eu preciso é identificar no problema o que ele está me dando. Então, eu vou pegar uma canetinha, minha canetinha e começar a escrever aqui. Então, a primeira coisa que eu estou vendo aqui, o objeto linear de altura h, então a altura é h, então o objeto O, ele tem altura h, é sentado perpendicularmente ao eixo principal, ele faz um ângulo de 90 graus com o eixo principal, de um espelho a 15 centímetros do vértice. Então, o objeto está a 15 centímetros do vértice. Então, o que ele está me dizendo? O P. Observa que ele diz: o objeto é linear, está sentado perpendicularmente ao eixo principal e o espelho esférico a 15 centímetros do vértice. Então ele está te dizendo qual é a distância do objeto ao vértice. É o Pzão que ele está te dizendo. A imagem produzida é direita. Então, se ela é direita, ela não é invertida. Então, o I é positivo. Ele está dizendo que o I é positivo. O fato dela dizer que é direita é porque o I é positivo. E tem altura de H sobre 5. Então, o I vai ser igual a H sobre 5. Se o O vale H, o I está valendo H sobre 5. Esse espelho aí ele quer saber se o espelho é côncavo, se ele é convexo, para poder responder isso daí. A primeira coisa que a gente olha de cara para isso daí é o seguinte: a imagem é menor do que a do objeto. A imagem ser menor do que o objeto, ele já está me dizendo que ele pode ser côncavo ou pode ser convexo. Tá? Só que, quando esse objeto daí... Só agora a gente teria que fazer o cálculo mesmo para poder amarrar isso daí. Ou seja, o fato dele me dizer isso que ele disse,
eu ainda não tenho possibilidade de dizer se ele é côncavo ou convexo. Tá? Eu posso vir daqui resolvendo dessa maneira. Eu posso começar aqui, ó, I sobre O é igual a menos P' sobre P. Lembra que dessa fórmula que eu falei ali anteriormente? Quanto que vale o I? Ele não diz, Libor, ele falou H sobre 5, então eu uso o H sobre 5. Então o I é H sobre 5. Quanto que é o O? O ele disse que é H, então H. Isso vai ser igual a menos P', que eu não sei quem é, sobre P. O P é 15. Então a gente está nessa situação. Para resolver isso daí, agora o que eu faço? Eu sei que aqui desse lado é uma divisão de fração. Porque aqui eu tenho uma fração dessa maneira. Então como que eu resolvo fração? Eu pego a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Aí você vai ver que o H, ó, daqui vai desaparecer com o H daqui. Então eu vou ter 1/5 vai ser igual a menos P' sobre 15. Esse 15 que está aqui dividindo vai para o outro lado da igualdade o quê? Multiplicando. Então na hora que você fizer isso, eu vou ter 15 sobre 5 é igual a menos P'. 15 sobre 5 vai dar 3. Menos P'. Bom, se eu multiplicar por menos 1 de um lado e do outro, eu vou ter aqui, ó, menos 3 é igual a P'. Então, a imagem dele, a distância da imagem ao vértice, é igual a menos 3 centímetros. Aí agora eu preciso saber qual é o foco, para eu saber o raio. Eu só vou saber o raio dele, eu só vou saber o raio no momento que eu dividir. Preciso saber qual é o raio. Então como que eu vou saber o raio? Vou usar aquela fórmula lá, ó. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Aí você vem, 1 sobre o foco vai ser igual a 1 sobre P, que é 1 sobre 15, mais 1 sobre P'. O P' é menos 3. Aqui que ele tá. Perdeu a minha... Perdeu a caneta. Então aqui ele vai ser 1 sobre menos 3. Tem que tomar cuidado agora, porque ele está como menos 3 aqui. A gente pode pegar esse sinal e jogar ele para cá, ó. Então eu vou ter aqui 1 sobre F é igual a 1 sobre 15 menos 1 sobre 3. Como é que eu resolvo esse tipo daqui de situação? Como é que eu resolvo isso? Você vai pegar aqui, ó. Vou separar aqui para não
confundir com o outro resultado. Como é que a gente resolve isso? A gente vai ter que, para fazer qualquer tipo de soma ou subtração, eu preciso ter os denominadores iguais. Aqui é 15. Então, para dar 15, eu vou botar como sendo, vou multiplicar ele por 1. E aqui, para dar 15, eu vou multiplicar ele por 5. Então, eu vou ter aqui, ó, 1 sobre f vai ser igual. Eu vou multiplicar 1 em cima e 1 embaixo. Tá? Então, vai ser 1 lá em cima. E 1 vezes 15 vai dar 15. O sinal é negativo. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 3, 15. Então, fica com o denominador comum já. Então, 1 sobre f é igual a menos 4 sobre 15. Então, eu vou ter aqui, fazendo... A técnica melhor aqui é aquela que a gente usava, que invertia tudo. O que está embaixo vai para cima, o que está em cima vai para baixo. Tá? Então, o f vai para cima, o 1 vai para baixo. O 15 vai para cima e o 4 vai para baixo. Então, f vai ser igual a menos, se o f é negativo, o f é virtual. Tá? Então, o espelho é convexo. Tá? Então, eu já sei que o espelho é convexo. 15 dividido por 4, tá? Isso daí vai dar 15 dividido por... vamos deixar 15 por 4 mesmo. Esse é o foco, 15 dividido por 4 centímetros. Se eu quiser saber qual é o valor do raio, raio vai ser igual... Raio não. Raio é 2 vezes o foco. 2 vezes o foco. Foco é igual a raio sobre 2. E o raio é 2 vezes o foco. É aquela fórmula que a gente mostrou lá. F é igual a raio sobre 2. Tá? Eu peguei esses dois e joguei para cá. Então o raio é 2 vezes o foco. Posso fazer por aqui. Então o raio vai ser igual a 2 vezes menos 15 sobre 4. O 2 daqui vai cortar com o 2 daqui. Então vou ter que o raio vai ser igual a menos 15 sobre 2. O raio é igual a menos 7,5 centímetros. Então ele é convexo, o raio é igual a menos 7,5 centímetros. Aonde que eu tenho isso? Convexo e o raio é 7,5 centímetros. Você vê que ele não bota o sinal negativo, porque ele já está dizendo que ele está atrás do espelho, porque ele é convexo. Se ele estivesse na frente do espelho, ele seria contra. Tá? Então, convexo de raio de 7,5 centímetros. Então, letra C seria a resposta dessa pergunta aí. Dúvidas? Não. A questão ela é trabalhosa, mas uma coisa certa, tranquilinha ela. Tá? Só aplicando fórmula e aí a gente chegou à questão. Com certeza ela não é considerada uma questão fácil. Ela é uma questão difícil. Desde o momento que você precisa usar 3 fórmulas para chegar nela, ela não é uma questão fácil. Mas ela é uma questão do ITA. Tá? A questão do ITA, você não vai querer uma questão para militar que tem um nível muito baixo. Ela não vai ter mesmo. Tá? Eu vou pegar agora lá uma outra pergunta para poder botar aqui para a gente resolver.
Copiar, copiando para poder colar ela lá. Aí ela colou em cima da outra. Ninguém merece. Vou desfazer, vou dar mais espaço para ela. Vou desfazer porque senão não vai ficar legal isso. Pronto. Botei aqui. O objeto, não é objeto, OBF. São questão 2. Questão 2. Ela fala assim. Isso daqui é a Organização Brasileira de Física, tá? Aquelas também não deve ser uma questão muito tranquilinha, não. É possível encontrar em caminhões 2 espelhos retrovisores compostos do lado do motorista. Na foto abaixo, o espelho inferior é plano. Em relação ao de cima, podemos dizer que como inferior, observamos a imagem atrás do espelho e é, portanto, uma imagem real. 2. A área refletida para o olho do motorista é maior que a refletida pelo espelho de baixo, porque é uma parte de um espelho côncavo. Os raios de luz que incidem paralelamente ao eixo principal são desviados, afastando-se do eixo principal, e seu foco é obtido a partir do prolongamento desses raios. Aí tem as opções, a letra A, a letra B. Está todo mundo na mesma página. Letra A, letra B, a letra C, a letra D e a letra E. Então aí com ela eu vou tentar pegar a imagem. Não sei se eu vou conseguir pegar essa imagem aqui. Se eu não conseguir, aí eu pulo a questão e de repente eu pego. Tá pegando a imagem não. Deixa eu ver se eu pego pela internet essa imagem. Tá difícil. Muito ruim quando pega questão assim. Acho que eu vou conseguir. Ih, fiz besteira. Vamos ver se ela vai agora.
sabe? Botou como se fosse fazer e não colocou. Vou tentar mais uma vez. Não estou conseguindo não, gente. Vamos ver se essa última vez, senão eu desisto. Agora copiou a questão toda dele. Deixa eu separar só ela. Vou seguir. Dando uma mão de obra do cão, mas está aqui, tá? A imagem está aqui. Então tá aí a imagem. É possível encontrar em caminhões 2 espelhos retrovisores compostos do lado do motorista. Ou seja, esse daqui ele tem 2 espelhos ao mesmo tempo. Tá? E todos os 2 são do lado do motorista. Um é com ele fala aqui, ó. O espelho inferior é plano, que é esse aqui. E em relação de cima, podemos dizer que... Então ele quer dizer, esse de cima daqui, ele é que tipo de espelho é, que ele não diz qual é. O espelho inferior é plano. Em relação ao de cima, podemos dizer que, como o do inferior, observamos a imagem atrás do espelho, e é, portanto, uma imagem real. Bom, isso já está errado, né? Se a imagem atrás do espelho e é, portanto, uma imagem real. Ele não pode ser imagem real, porque quem forma imagem atrás do espelho é virtual. O 1 já está errado já. A afirmação que o 1 já está errado. Então, todas que têm o 1 como opção, está errada. Todas estão corretas. A letra D, você já pode jogar no lixo. E a letra B, as afirmações 1 e 2 estão corretas. A 1 está errada. Tá? Então, ela só pode ser a letra a letra C ou a letra E. Tá? Então, vamos agora olhar a 2. A área refletida para o olho do motorista é maior que a refletida pelo espelho de baixo. A área refletida para o olho do motorista é maior que a refletida pelo espelho de baixo. A área daqui, ele diz que é maior do que a área daqui. Isso é verdade. Se você olhar aqui, ele tem muito mais coisas aqui que esse daqui. Então a área é maior. Portanto, é uma parte de um espelho côncavo. Isso daí está errado. Porque se ele é uma parte do espelho côncavo, o espelho côncavo ele geralmente ele aumenta. E para quando ele fica pequeno, para aumentar a área, ele inverte a imagem. Então ele não pode ser um espelho côncavo. Tá? Então, aqui tem 2, está errado. Então esse tem 2 e esse tem 2. Então a resposta desse daí é letra A.
Então a resposta desse daí é a letra A. É só marcar apenas a afirmação 3 é verdadeira. Essa daqui é verdadeira. Então, os raios de luz que incidem paralelo ao eixo principal são desviados. O raio que vem paralelo ao eixo principal são desviados, afastando-se do espelho. Lembra que no espelho em que há o afastamento é no espelho convexo. Tá? O raio de luz que incide paralelo ao eixo principal, eles são desviados, afastando-se do eixo principal. E seu foco é obtido a partir do prolongamento. Então, se é prolongamento, é convexo também. O raio é um prolongamento. Prolongamento desse raio. Então, o espelho é convexo. Então, apenas a 3 está correta. Isso daqui ele está falando a verdadeira. Tudo isso aqui que ele disse aqui, ele está dizendo é verdadeiro. Então, ele está... O mais trabalho dele, desse problema, foi pegar a imagem. Pegar a imagem dele foi a pior coisa que a gente conseguiu. Deixa eu pegar um outro que não tem imagem para ficar mais fácil da gente fazer. Um que tenha algum cálculo. Que a gente não precisa usar. Vou pegar aqui o número 10 é cálculo. É mais fácil. Deixa eu pegar um aqui. Vou pegar aqui o número 10. Essa é cálculo. Copiar, botar aqui. Opa. Volta, seu safado. Volta. Olá. Então a 10 eu vou chamá-la de 3. É uma do PUC de Minas Gerais. É uma outra questão que essa PUC de Minas Gerais, as questões são meio chatinhas de Minas. Tá? Mas de qualquer forma, estamos aí. Então ele fala, um objeto situado a 20 centímetros de um espelho côncavo, então na hora de escrever o P, ele é 20 centímetros. Deixa eu pegar aqui minha caneta. Então ele é P igual a 20 centímetros. E o espelho forma uma imagem real. Então a imagem é real. Então a imagem sendo real, o P' é maior que 0. Porque se a imagem fosse virtual, o P' seria menor do que 0. De tamanho igual ao do objeto. Opa, tamanho igual ao do objeto, então ele está garantindo para a gente que P' é igual a 20. Mas como que eu sei que o P' é igual a 20? Gente, lembra que pelo desenho do espelho, na hora que a gente faz lá o desenho, aí tem o centro de curvatura, tem o foco e tem o vértice do espelho. Quando você coloca ele no centro de curvatura, ele vai formar uma imagem aqui embaixo, ó, de mesmo tamanho, mesmo tamanho real e invertida. Então, para ter o mesmo tamanho num espelho côncavo, ele precisa estar em cima do centro de curvatura. Então, se ele diz que o objeto tem 20 centímetros, a imagem também tem 20 centímetros de distância de lá. Então, isso daí eu já sabia. E eu também sei que o I vai ser igual ao O,
porque ele vai ter o mesmo tamanho. Isso também, isso daqui não é mais uma incerteza, isso aqui já é uma verdade. O I é igual ao O. Não tem o mesmo tamanho. Se o objeto for deslocado para 10 centímetros do espelho, a nova imagem aparecerá a uma distância de... Então, se o objeto for deslocado para 10 centímetros do espelho, o 10 centímetros do espelho, tá? Ela vai vir para o espelho, ela está vindo para cá, ó. Então, se ela era 20 centímetros aqui, ela vindo 10 centímetros, ela vai vir para cá, ó. Para onde é o foco. Se daqui para cá é 20, o foco está na metade, ele é 10. Então, se ele for deslocado 10 centímetros, ele vem para cima do foco. A imagem aparecerá a uma distância de... Caramba, eu não acredito nisso. Eu respondi a pergunta sem fazer uma conta. Aí, vai falar assim, caramba, você vê que eu não fiz conta, mas eu ao desenhar, eu estou mostrando para você o que está acontecendo. Você poderia fazer a conta e provar para mim que o que está fazendo se você não soubesse explicar. Entendeu? Mas o que eu estou falando? Ó, se ele está a 20 centímetros e ele vai ter um objeto de mesmo tamanho que a imagem, então o I dele é igual ao O. E uma coisa melhor ainda, se o espelho é côncavo, ele para ter o mesmo tamanho, ele tem que estar exatamente em cima do centro de curvatura. Então ele é 20 centímetros do espelho e a imagem também está a 20 centímetros do espelho. Tudo bem até aí? Isso é bom para você entender o raciocínio da coisa. Ele está a 20 centímetros do espelho, a imagem também vai estar a 20 centímetros. O objeto tem altura de igual da imagem. Ela não vai nem importar isso daí para a gente. Aí ele fala o seguinte, se o objeto for deslocado para 10 centímetros do espelho, então, se eu pegar o objeto e trazer ele daqui para 10 centímetros do espelho, tá? Ou seja, ele vai vir para uma distância que vai estar a 10 centímetros do espelho. Se ele ficou a 10 centímetros do espelho, ele está a 20 centímetros do centro de curvatura. Ou seja, ele está exatamente em cima do foco. E aí, quando o objeto está em cima do foco, qual é o tipo de imagem que ele forma? O objeto em cima do foco vai formar a imagem... O que, gente? Onde vou ter raios paralelos, ou seja, uma imagem imprópria. Qual é a distância de uma imagem imprópria? Ela vai estar no infinito. Então a resposta é a letra E. Vai se formar no infinito. Eu poderia fazer isso daí fazendo o cálculo? Poderia. Tá? Vamos fazer o seguinte, eu vou dar a oportunidade de vocês fazerem isso daí em cálculo em casa. E semana que vem a gente corrige isso daí. Ok? Eu vou colocar esse vídeo depois para vocês do jeito que está. Mas eu vou refazer ele e vou colocar ele organizadinho para vocês. O problema do organizadinho é que eu vou perder aquela parte inicial onde a gente está falando sobre o trabalho. De repente eu coloco 2 vídeos, um cortado até aquela parte do trabalho, e depois eu faço um outro que vai trazer tudo isso daí organizadinho, sendo calculado. Ok? E aí na próxima aula a gente acaba isso daí. Pessoal, dúvidas? Não. Você estava prestando atenção mesmo?
Sim? Se não está se tá entendendo, eu estou ficando feliz. Porque isso daí, ó, esse daí é o nosso conteúdo que a gente está trabalhando aí. E a gente vai fazer muita prova, muitas questões disso daí na prova. Tá? Então essas questões são meio chatinhas mesmo. Você vê que quando você joga para frente, você já muda a imagem onde ela vai acontecer. Ela estava do mesmo tamanho, agora ela se forma no infinito, que tu não sabe nem mais o tamanho dela, não sabe mais nada. Tá? Então a gente faz isso. Já são meio-dia. Meio-dia não, são 11 ainda, né? Que horas que acaba a nossa aula? 11 horas. Ah, então tá na hora certa. Então a gente para por aqui e aí eu continuo depois na próxima aula. A partir daqui. Já vou trazer essas questões já digitadas, e aí eu vou pegar as questões do caderno, do livro de vocês, as digitadas, que aí a gente faz do livro, que é melhor. Vocês podem pegar já do livro, pega resolvido, tenta fazer, e qualquer dúvida a gente tira na próxima aula. Tenta fazer primeiro as resolvidas sobre cálculos de espelhos esféricos. Tenta fazer lá, se não conseguir, aí na próxima aula traz as dúvidas que a gente já vai corrigindo. E na próxima aula a gente faz exercício do livro, ao invés de trabalhar com essa daí que eu peguei. Falou, gente, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, professor. Fica com Deus. Tudo de bom para vocês.